Gente, hoje eu vou fazer um esquema diferente. Nas outras lives, eu coloquei para vocês, abri para vocês fazerem pergunta, mas vocês ficaram meio timidozinho. A Nubia já falou ovos tarde. O que é ovos tarde? Acho que era a Cris que escreveu boa tarde. Oi, amor. Você fica mandando um oi, eu fico lendo um oi, falando todo oi. Então nós fizemos o quê? A gente abriu lá um quiz, né? Aqueles quadradinhos de pergunta, e algumas pessoas perguntaram. Então hoje eu vou responder a essas perguntas, e se der tempo, eu vou abrir para outras perguntas, vou chamar, vocês me chamam, vocês levantam a mão. A produção que falou para vocês levantarem a mão, não sei como vocês vão levantar, acho que é pôr a mãozinha assim, né? Tá todo mundo me ouvindo bem? Gente, quem tá ouvindo bem, fala: oi, tô ouvindo! Boa tarde para todo mundo! Estão ouvindo? Bom, então eu vou continuar. Márcia Cristina! Gente, eu adoro brincar, é a minha melhor coisa. A melhor coisa que eu sei fazer é brincar quando tem um monte de gente aí ouvindo e esperando. Mas nós estamos aqui hoje, vamos falar sério, agora vamos trabalhar, né, gente? Chega de papo furado, eu chuto as coisas aqui, eu sou uma atrapalhada mesmo. Então vou explicar novamente. As outras lives nós fizemos, né, a de segunda e da quarta, para vocês fazerem as perguntas referentes à minissérie. E as pessoas ficaram tímidas ou tiveram medo de levar porrada, porque dependendo da pergunta leva porrada mesmo, né? Mas fato é que não solicitou. Então a produção fez uma enquete aí para vocês mandarem perguntas e passaram para mim. Então hoje eu vou responder primeiro as perguntas que já foram colocadas. E depois, se der tempo, vocês acionam aí, vocês me chamam, mostra a mãozinha, solicita que a gente vai responder, tá bom? Todas as aulas da minissérie da Psicanálise e Espiritualidade já estão disponíveis. E eu fico triste, vai acabar agora no dia 6, vou sentir tanta falta de vocês. Mas vamos conversar, começar a falar sério agora e as perguntas. Se vocês assistiram a minissérie, vocês viram a coisa da criatura, que é da nossa essência, e é isso que eu quero que vocês compreendam, gente. Não é uma coisa que a gente cria, um elemental artificial, uma criatura que eu chamo, não é uma coisa... que eu faço de propósito, ou faço só quando eu tenho um trauma. Não. Toda vez que eu penso e toda vez que eu sinto, tem uma emoção, uma sensação, desloca um quantum de massa desse mental concreto em um quantum como se fosse uma gotinha, tá? Desse corpo astral ou emocional, e forma uma alminha. Lembra que eu expliquei nas primeiras aulas? O que é psique, o que é alma? É o corpo astral mais o corpo mental concreto, ou corpo emocional, ou mental inferior, não importa o nome. Então isso é da nossa natureza, nós criamos criaturas 24 horas por dia. Ai, mas Marinha, 24 horas e quando a gente dorme? Demo da minha vida, quando nós dormimos, nós continuamos sendo espíritos, nós continuamos atuando. A única coisa que acontece durante o sono é que o meu duplo etérico não manda pulsos, na maioria das vezes, às vezes manda, né? Mas não manda pulsos elétricos para o meu corpo físico se manifestar. Então a primeira pergunta que eu vou responder é da Adriana. Ó, eu não marquei o sobrenome, mas a pergunta, a dúvida de é a dúvida de todo mundo, tá? Então a Adriana fala assim: identificar uma criatura brava ou irada é mais fácil. Tem dicas para identificar as boazinhas? Temos dicas sim, e dicas valiosas.
Mas primeiro vamos explicar o porquê que a gente identifica aquelas que a gente classifica como má, mas não são más, são como filhos nossos, né? Nós que criamos, nós que parimos essas criaturas que são diferentes de forma pensamento. Forma pensamento é um pensamento que você fica emanando energia àquele pensamento e ele vai criando blocos, formas e etc. Criatura tem os dois. Quando ele acopla em você, quando ele se aproxima de você, ele vai te dar uma sensação e um pensamento físico. Quando a criatura é mais densa, tipo brava, raiva, coisa que a gente julga ruim, como a gente não quer se ver ruim, a gente quer pôr isso do lado de sombra, então fica fácil falar, ah, é criatura. Mas as boazinhas, as gratiluz, como eu chamo, que são essas pessoas que estão vivendo uma vida que não vale a pena ser vivida, embora toda vida vale a pena ser vivida, fica, ai, gratidão, ai, o mundo caiu, gratidão, ai, não tenho dinheiro, gratidão, é tudo aprendizado. Gente, é tudo aprendizado. Eu concordo com vocês plenamente. Mas tem aprendizados que são agradáveis, eu posso aprender de forma agradável, como você pode aprender comigo que eu sou agradável, ou você pode escolher aprender de forma desagradável, né? A boazinha já é uma coisa aceitável por nós e pela sociedade, então fica mais difícil de ver. Mas vamos dar um exemplo? As pessoas que vivem relacionamento abusivo, será que elas gostam mesmo de ser abusadas? Será que não é uma criatura que quando alguém faz alguma coisa que machuca ela, a criatura incorpora para ela não responder? Tá nela? Lógico que também está nela. Né? Para ela criar uma criatura de conteúdo, de quanto energético de boazinha, ela também tem um quanto energético de boazinha. Mas como a gente vai saber a dica, né, que fica quando é uma criatura ou não? Vocês têm que aprender a observar o corpo de vocês. Quando é nós, espíritos manifestos, nós temos uma linha de raciocínio, nós raciocinamos, nós começamos a conversar com alguém e existe uma troca, né? A pessoa fala uma coisa, eu compreendo ou não compreendo, aí eu rebato ou não rebato, mas a gente está trocando. Quando alguém fala alguma coisa que de repente eu sinto um tum, um impacto, aquilo é a criatura incorporando. O filme que eu falo para vocês assistir, se não me engano, chama Fragmentado, que é um bom exemplo que os psicólogos, os cientistas chamam de múltiplas personalidades, mas não necessariamente é uma múltipla personalidade como descrito pela ciência. Tá? Talvez essa múltipla personalidade seja justamente a incorporação dessas criaturas. Então, a dica fica aí. Você levou um tapa na cara, você foi xingada, aconteceu alguma coisa desagradável para você, que no seu senso é desagradável. No lugar de você reagir com ira para pôr limite, você fala, ai, e já faz essa cara de pamonha que você faz bem assim. Ai, é karma, foi Deus que fez, é porque em outra vida eu fui uma pessoa muito ruim. Ai, tá cheio disso, quer ver? Vou dar um outro exemplo que eu lembrei. Ai, em outra vida eu gastei muito dinheiro, por isso que nessa vida eu vim para não ter dinheiro. Gente, o que é isso? Primeiro que vocês aprenderão, e eu acho que eu já tenho uma palhinha na minissérie, que essa coisa de eu fiz aqui, vou voltar para pagar, ou vou voltar para fazer, não existe, porque somos moléculas de humanidade. Então, eu, Márcia Marinhos, vou voltar? Nunca. Você, Adriana, vai voltar? Nunca. Tá? Então, a dica fica aí. Vocês têm que começar a prestar atenção no corpo.
Se diante de um estímulo você sentir um impacto e você reagir de uma forma que não é sua, ou que seja, que é exagerada, ali pode ser uma neurose, mas se tiver um impacto, é no impacto que vocês têm que prestar atenção. Entende? É uma criatura, é um outro ser, é uma outra alminha, é um filhinho seu que você criou, porque Deus cria espírito desde sempre, né? E nós somos deuses. Um dia, aí sei nos próximos capítulos eu conto como que eles vão virar pessoas, mas aí eles vão também se tornar um indivíduo. O que eu tenho que fazer quando eu identifico uma criatura? A primeira coisa, dá um nome para a criatura, né? Eu sou Márcia Marins. Eu sou, olha a minha posição, a posição que eu me coloco. Eu sou. Eu tenho uma criatura chamada Cala a Boca. Eu pus o nome dela de Cala a Boca. Porque quando alguém, diante de um estímulo que alguém fala pra mim, cala a boca, mas na hora me dá pum, e eu sinto aqui no peito. Aí eu começo, não, porque eu não vou falar, porque eu vou falar até morrer, você não manda na minha boca, você... Né? E não paro. Depois daquele estardalhaço todo, quando eu dou bastante, gasto a minha energia dando para a criatura, eu me acalmo e aí eu paro de falar, saio da pirraça e aí eu volto a mim. Só que quando eu volto a mim, quem sofre a consequência dos atos que a criatura fez sou eu, porque sou eu que estou nesse corpinho. As pessoas às vezes passam uma vida criaturada, sim, as pessoas passam uma vida quase inteira criaturada, né? E vocês vão continuar assistindo a minissérie que vai até o dia 6, tem mais informações lá, e continuem mandando mensagem, mandando perguntas que o pessoal da equipe, nós, o nosso suporte, nós vamos respondendo. Falou, Dri, espero ter sido clara. A Ana Maria pergunta: como entender um familiar próximo que a gente ama? Vivemos amor e ódio ao mesmo tempo? Sim, Ana Maria, vivemos amor e ódio. E eu vou dar um exemplo muito simples. A gente gosta de todo mundo, né? A gente passa, às vezes, na rua por um morador de rua que não tem onde tomar banho. Se não toma banho, o corpo começa a feder mesmo. Não começa a feder quando a gente não toma banho? As partes íntimas não ficam mais fedidas, o CC não fica mais desagradável. O que a gente faz quando a gente passa na rua perto de uma pessoa dessa? A gente pode sentir pena, a gente pode sentir compreensão, a gente pode dar uma dica, ó, lá tem uma fonte, a gente pode fazer 1500 coisas, se sentir vontade. O link das aulas está no perfil do Espaço Humanidade aqui no Insta, tá? Que estão falando aí. E vocês estão lendo a mensagem, também pode saber. Mas o fedor daquele corpo humano não vai me afetar. Por quê? Porque eu não tenho afeto por aquela pessoa. Eu não amo aquela pessoa. Então, para mim, não vai me afetar nada. Mas se eu amo uma pessoa, e aí eu chego em casa, se eu amo, vamos supor que eu amo, eu tô falando de um relacionamento sexual, de um relacionamento, casamento, namoro, enfim. Aí eu chego louquinha em casa para dar uma bimbadinha. Chego lá, aquela pessoa que eu amo tanto, aquele filho da puta, não tomou banho. Naquela hora eu vou sentir ódio da pessoa. Não vou? Aquilo não vai me afetar? Mesmo um familiar nosso. Quer ver uma outra coisa que é muito comum e que vocês têm que ficar atento? Uma pessoa que está
profundamente depressiva, ela não tem ânimo nem para levantar um braço, muito menos para tomar banho. Só que como é um familiar íntimo, eu perco o meu raciocínio, eu perco o meu mental concreto, não compreendo o que é o estado físico debilitado dele, que não está permitindo que ele tome banho. Aí eu começo a brigar e querer obrigar ele a tomar banho. Então, quando eu amo, eu odeio. Quando eu gosto, eu sinto raiva. Quando eu tenho um afeto, eu sou afetada pelas coisas que a pessoa faz. Legal, Ana Maria? Vamos para o próximo, que eu acho que é Estefânia. Como uma mente dualista entra em acordo para uma harmonia no padrão de pensamento? Bom, Lady Hermes, tudo é polaridade. Eu sou doidinha mesmo, Dani, você não tá entendendo, eu tô aqui, estou. Por quê? Se a lei é da polaridade, a minha mente tem o meu raciocínio, o meu mental concreto, as minhas percepções, tem a possibilidade, a capacidade, o potencial de ver vários aspectos da mesma coisa. É como olhar para um diamante. Um diamante é um diamante. É que eu não tenho aqui, preciso de um diamante. Gente, ó, se alguém quiser me dar um diamante presente, mais grandão, tá? Pequenininho eu não quero. Mas se a gente for olhar por um diamante, para um diamante, dependendo do ponto de vista, do prisma que você olhar, você vai enxergar uma cor. Assim somos nós. A nossa mente é dual, para não falar trial. Quer ver? Percebe uma coisa aí, vocês que estão comigo. Eu vou cantar uma musiquinha que todo mundo conhece e vocês vão cantar mentalmente comigo, ou pode cantar em voz alta, tá? Ah, tirei o pau no gato, mais o gato, todo mundo lembra dessa música? Continua cantando mentalmente essa música. Estão cantando? Mas vocês estão me ouvindo também? Mas também vocês estão pensando? Então, só aí a gente já identifica 3 mentes. Então eu diria que a nossa mente, né, é muito mais que 2. As que eu consigo perceber são 3. Uma que só fala o negativo, essa que só fala o negativo eu ponho para tocar música. Eu acordo com a música na cabeça, fica mais ou menos nessa região aqui, tá, pessoal? Se vocês observarem no corpo. Ela fica cantando o tempo inteiro. Hoje o dia inteiro tá cantando uma música assim. Pandemia chegou, casamento acabou, nem off, papai da stand-by, alguma coisa assim. Mas tá, é o dia inteiro só um refrão, porque ela não tem a capacidade de fazer lógica, né? A outra parte da minha mente tá aqui prestando atenção nos meus afazeres. E a minha outra mente, vamos chamar assim, está pensando em coisas abstratas. Como eu faço, e essa é a pergunta da Estefânia, para entrar no padrão, é um padrão que ela fala de harmonia no pensamento. Eu começo a conversar comigo mesmo. Não tem aqui? Então eu me faço a pergunta e eu me respondo. A Estefânia está falando de novo. Tá, não vou falar de novo, Estefânia. Né? Nós, na nossa mente dualista ou trialista, entramos em conflitos. E aí é necessário um monte de meditação que eu não passo no curso de psicanálise e espiritualidade, mas passo no curso do Círculo da Vida, passo no Humano Master, que é justamente para vocês começarem a identificar. Esse pensamento dualista é seu? Se é seu da sua essência ou é seu da sua criatura? Ou é um pensamento que você está captando do externo? Ou é alguma coisa que você traz como padrão lá da infância, mas está no inconsciente, você não está sabendo? Então é só você tendo um diálogo interno com você, se observando, é que você vai conseguir essa harmonia. Essa harmonia
eu já consegui, mas levou anos. E isso não é racionalizar. Racionalizar é semelhante a justificar. E eu comigo mesmo, eu não justifico, eu quero saber de mim. Ah, eu gosto do vermelho. Aí eu falo assim, por que você gosta do vermelho? Vou às perguntas aqui. Por que você gosta do vermelho, Márcia? Eu falo, não sei, por que será que eu gosto do vermelho? Acho que é porque o vermelho me chama atenção. Você fala, mas eu não gosto de me chamar atenção. Aí eu falo pra mim mesmo, mas será que você não gosta de chamar atenção? Porque você tá falando que o vermelho chama atenção. E aí, passou o dia, não sobrou tempo de falar da vida de ninguém, de cuidar da vida de ninguém, porque só eu já sou suficiente para ocupar as 24 horas do dia, e acho até que devia ter 48 horas por dia, porque aí a gente ficava com mais tempo pra gente mesmo. Aí outra Adri perguntou, poderia falar sobre perda de audição? Qual é o recado? Olha, Adri, depende muito. Normalmente quando a gente perde algum sentido, se não for alguma coisa, mesmo que fosse alguma coisa física, eu vou falar, eu vou escrachar, mesmo que for física, mesmo que for uma doença física, é porque o meu emocional, o meu mental concreto, o meu sentimental, a minha essência não aguenta mais aquilo. E por não aguentar mais aquilo, eu vou apagando, perdendo os sentidos, porque não dá mais. Eu só ouço, vamos imaginar que eu sou uma pessoa que só ouço agressão. E não tenho nenhuma criatura boazinha para me proteger, para me incorporar e segurar a onda da agressão. E nenhuma criatura que é irada, que vai estapear para a pessoa não falar mais. O que eu vou falar que eu escolho perder a audição. Pode ser isso? Pode não ser. Cada caso é um caso. E isso que vocês têm que entender. Não existe a proporção de 1 para 1. Um sintoma X é igual Y. Isso não existe. Por isso que tem a psicanálise. Porque a gente tem que aprofundar, né? Zumbido no ouvido. Pode ser algo que está interferindo na sua audição, alguma resistência, pode ser um fenômeno mediúnico, pode ser X coisa, a gente só vai saber analisando. Mas normalmente quando algum órgão físico da gente entra em, como eu posso falar, em estado de falência, é porque o nosso conjunto, a nossa psique, não aguenta mais. Quer ver? Tá vendo meu zoinho? A cortininha tá fechando, né? Já operei, mas por que minha cortininha fecha? Porque eu tô cansada de ver o mundo do jeito que tá. Então eu prefiro não ver. Tendo dificuldade de ver, eu vou ver o quê? A essência da pessoa. Isso me satisfaz muito mais. Mas todas essas coisas físicas, tal, vocês podem encontrar na metafísica, mas no curso a gente fala um pouquinho sobre isso. A Mary, se é assim que fala o nome dela, perguntou, poderemos começar a atender a partir do momento que terminarmos o curso? Não! Vocês poderão começar a atender a partir do momento que terminar o módulo Freud. Por quê? Porque é em Freud que eu dou as técnicas de atenção flutuante, associação livre, escuta analítica, que é necessário para analisar uma pessoa. Então você já vai saber a técnica. Obviamente, você vai precisar passar por terapia também, para até saber como você funciona, para não misturar o seu conteúdo com o conteúdo da pessoa, que é o que chamamos tecnicamente de contra-transferência. Mas normalmente, Mary, o que eu vejo acontecer é quando a pessoa está pronta, às vezes a pessoa assistiu 2 aulas, o universo
já traz cliente para ela interessada em começar a psicanálise. Aí ela vai estudar por conta, ela dá uma ripa lá para terminar o módulo Freud e os outros módulos para começar a atender, né? Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Compreendem isso? Por isso que eu não coloco, não estipulo TCC, supervisão, porque também o que acontece, se eu não estiver preparada, eu não vou atrair ninguém. A Flávia pergunta, como se conectar ou desbloquear a intuição? Não existe como, sabe por quê, Flavinha? Porque direto e reto a gente tem intuição, nós só não percebemos. Mas eu posso dar uma dica. Intuição. Em tu está a ação. E ela não vem daqui, você sente no corpo físico, não é daqui, não é um insight. Insight é uma coisa diferente, tá, gente? Intuição vem daqui, pum! E aí gera energia para você fazer. Mas as pessoas, como eu gosto de falar, escuta o coração? Não. Tá bloqueado? Não, a pessoa está em sofrimento, porque ela não se escuta. Intuição é você ter vontade de fazer algo e não fazer. Aquela coisa não sai da sua cabeça em nenhum momento, mas você fala, não posso. Se eu fizer isso, eu vou magoar, a pessoa vai sofrer. Vocês fazem um drama da porra. Entende? E aí fala, minha intuição tá bloqueada, mas não tá, porque a está a ação. A ação. Intuição. Falou, querida? E como se conectar? Ouve mais o seu coração, amadinha. Presta atenção nas suas vontades. Você está com um problema, uma questão, ou um problema, que pode ser, começa a pensar sobre aquilo. A resposta vai surgir naturalmente. Se você gostar de conversar com você. Agora, se você ficar 24 horas só na troca com os outros, falando mal dos outros, pensando na vida dos outros, aí não tem como você se ouvir. Né? É linha ocupada. Você ocupa a sua linha, que deveria ser a sua prioridade para os outros. Ellen. Márcia, aí me veio uma coisa na cabeça. Márcia, mas a psicanalista não tem que ficar com atenção flutuante? Você não diz quando está em estado de atenção flutuante ou em estado alfa? Não passa um pensamento sobre a própria vida? Sim, mas o que acontece com a maioria dos psicanalistas? Por que a maioria dos psicanalistas só atende à tarde? Porque quando eles terminam de atender 9, 10 horas da noite, porque a gente trabalha para burro, tá, pessoas? E eu conto com você para aumentar o número de psicanalista e espiritualista. Conto que vocês vão terminar de assistir essa minissérie, porque tem outros assuntos muito interessantes, para nos ajudar a cuidar de todas essas pessoas que precisam ter essa psique analisada para parar de sofrer. Falou? Eu conto muito com vocês. Então, como eu estava falando, estou em estado de atenção flutuante, não vai pensar, eu vou e volto, eu esqueço o que eu estou falando, eu sou assim mesmo, tá? Mas, por que a gente começa a atender à tarde? Porque eu vou pegar o meu exemplo, eu vou dormir meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã. Por quê? Porque é o tempo que eu tenho para o meu lazer, para conversar comigo, e o meu lazer... Para quem é curioso, eu gosto de ficar jogando, ouvindo música e com a TV ligada e pensando na vida. E quando eu tenho algum trabalho para fazer, ainda o computador para eu pesquisar e elaborar o trabalho.
Aí, claro, se eu vou dormir às 3 da manhã, eu não vou acordar às 7 da noite, nem às 7 da manhã, nem ferrando, né? Então eu acordo às 10 para começar a atender às 11. Então o psicanalista tem que ter o tempo para ele? Tem. Sem contar o tempo, uma vez por semana, que a gente tem para tratar as nossas questões com o outro amiguinho psicanalista. A Ellen pergunta, eu achei muito legal essa sua pergunta, Ellen. É possível acontecer de ser trocado o nosso mentor espiritual? Eu vou responder com toda a propriedade, porque em muitos círculos da vida apareceu mentores, né? Eles sempre vêm com o saco muito cheio. E eles vêm também perguntando para mim, como se eu soubesse, o porquê ele não consegue se desligar da pessoa. Então você tem que entender o seguinte, quando a gente desce aqui pro Play, que é o planeta Terra, para brincar, desce conosco um mutirão, não é só nós. Se nós temos 7 corpos, se cada 7 corpos tem mais 7 corpos, então imagina a legião de frequência que são pessoas no astral, porque vai ter mental concreto, tal, tudo aquilo dos corpos que eu já expliquei, que estão trabalhando comigo. Então é a mesma coisa que você me perguntar, eu posso mudar o meu nariz durante a minha vida? Não. Eu posso transformar, mas tirar o meu nariz porque eu quero ser uma pessoa que não tenha nariz, isso não dá para fazer. Compreende? Então não dá para trocar o mentor. Agora, se mentor você está falando de orixá de cabeça ou de santo de cabeça, não é que existe uma troca, é que dependendo o momento em que você está vivendo, eles vão falar que eles trocam de posição para tomar a frente, para te ajudar naquela questão. Então vocês não precisam pedir nada para santo nenhum, para orixá nenhum, para mentor nenhum, porque todos eles estão bem conscientes da missão deles. É nós que não entendemos o nosso propósito de vida, mas eles sabem. Mas, Ellen, no círculo, alguns mentores já falaram para mim que tem vontade, sim, de largar a pessoa, mas que não tem como, que não consegue. Por quê? Porque é aquilo que tem que ser, gente. E a gente tem que começar a aceitar, tá? Olha, tem um monte de gente na live falando de problemas pessoais. O curso é online, mas também tem aulas tira dúvida, vocês vão ter comigo. Quantos módulos são? A Mari, a Gi pode responder. Eu não vou responder todo mundo, porque a semana passada que eu estava aqui, a semana passada não, essa semana, quarta e segunda, que eu estava aqui para responder, ninguém perguntava, ninguém entrava. Agora, só porque mandaram se perguntar antes, vocês querem perguntar, olha como é o ser humano. Mas vamos lá. O Rodrigues, acho que é Silvio, porque ele manda o pessoal mandou pelo e-mail, né, é o nome que apareceu. No curso de psicanálise é abordado alguma coisa sobre a medicina germânica? Não e sim ou não, porque tudo é a mesma coisa. Eu não tenho conhecimento de medicina germânica, mas quem tem o curso de medicina germânica e faz o curso de psicanálise, inclusive tem a Roberta, que está lá no meu Insta, ela está fazendo um trabalho legal, que são vídeos de 1 minuto falando sobre, é como se fosse metafísica, a medicina germânica. Enfim, fiz propaganda dela, tá bom? Diz quem entende medicina germânica que tem algumas coisas que são semelhantes, sim. Porque qualquer tipo de medicina, Rodrigues, vai esbarrar na psique, vai esbarrar no emocional, vai esbarrar no corpo racional, tá? A Luana, gostaria de saber o que a psicanálise e espiritualidade diz sobre o Alzheimer.
Nós não dissemos nada, não falamos nada sobre o Alzheimer. Por quê? Alzheimer é uma doença degenerativa, física, não só psíquica. Tem o espiritual? Tem. No meu ponto de vista, é a pessoa que já cansou de viver aqui, tá? As experiências dela, ó, já deu, já valeu, só que ela ainda tem energia vital. Mas não, e demência senil é a mesma coisa. Mas ela não tá mais no barato de ficar aqui, então ela foge para uma outra realidade. O que eu e no curso de psicanálise, espiritualidade, a gente não fala sobre isso, a não ser que alguém pergunte e alguém do grupo saiba ou venha alguma inspiração. Espiritualmente, eu entendo que é isso. Existe a energia vital, o duplo etérico está ainda cheio de energia ligando aquela alma àquele corpo, mas a alma não está mais no barato de ficar no corpo. Mesmo porque eu fiz alguns círculos da vida para pessoas que estavam com Alzheimer já no nível de vegetativo, e todos eles que se apresentaram nos círculos doentes com Alzheimer estavam muito bem. Eles estavam curtindo o universo paralelo que eles estavam. Estavam na casa da mãe, outros se viam como criança e estavam brincando, estava legal para caramba. Quem eram os incomodados? Sempre os encarnados, aqueles que têm que cuidar da pessoa que está com Alzheimer. Gente, mas isso, ó, vocês têm que compreender o seguinte. Papai e mamãe, desde sempre, né, desde que a gente nasceu, é o primeiro e segundo objeto da gente. Então, eles estão sempre na nossa disposição. E a gente está falando que são 13 módulos o curso de psicanálise, mas vocês vão saber disso depois. O que importa é a minissérie, tá, pessoas? Então a gente está acostumado a ter a mamãe como primeiro objeto, papai como segundo objeto, do 0 aos 7 anos, eles servindo a gente o tempo inteiro. Na adolescência, a gente brigando com eles o tempo inteiro, porque adolescente é assim, é o papel e etc. Na maturidade, quando a gente se torna mãe, a gente fica mais íntimo, porque consegue olhar com os mesmos olhos que papai e mamãe tinham, né? Então fica mais fácil o relacionamento. E aí, quando fica mais fácil o relacionamento, o que acontece? Inverte papel. Papai e mamãe passam a ser filho, né? No nosso sentir, não. Nos cuidados físicos, eles vão precisar de cuidados no físico como se fossem criança, e nós, que não estamos em demência, mas somos filhos, nós vamos nos culpar e nos sentir na obrigação de cuidar daquela pessoa. E sofrer, porque para nós vai ser frescura. E olha, quem fez essa pergunta, né, que é a Luana, se tem alguém com Alzheimer, ou demência senil, ou você que está aí e conhece algum caso, nós temos que conscientizar a família que o doente não faz de propósito, gente. É uma limitação do corpo físico. Não dá mais. Só que a dor dos filhos, dos parentes, principalmente dos filhos, é tão grande que eles acabam achando que é um termo bem comum, que eu ouço muito. Meu pai tá com Alzheimer, o geriatra, o psiquiatra já falou que é Alzheimer, mas só que é assim, quando é interessante para ele, ele entende. Quando não é interessante, ele não entende. Gente, não é assim. É uma doença degenerativa do corpo físico. O duplo etérico vai ficando, é como se fosse ficando fininho. E os impulsos que eles vai passando para o corpo físico, a alma está sadia, tá? O espírito é saudável. Não consegue chegar até o timo. E a pineal, que vai ativar o nosso sistema nervoso,
e o nosso sistema endócrino não vai ter a mesma deficiência, porque o corpo físico está se degenerando. Não é a pessoa, ela, espírito, tá normalzona, tá lá, feliz, tá curtindo, mas ele tem ideia da realidade? Não. Mas é uma posição difícil quando a gente inverte os papéis. Gente, não é uma posição fácil e quem tem que se tratar são os familiares. Porque muita gente, eu conheço, eu falo porque eu conheço, né? Se sente obrigado a cuidar do pai ou da mãe que está com demência senil ou Alzheimer, mas não tem paciência para aquilo. Não tem ciência da paz. Por quê? Porque ela tem a vida dela, tem os filhos dela, aquela doença acaba interferindo na vida, ela acaba ficando irritada e acaba maltratando aquela pessoa doente. Só que ela não põe como chama? Num hospital, numa clínica, antigamente chamava de asilo, né? Mas hoje em dia não tem mais esse nome, porque sente culpa. Só que se você internar a pessoa, internar em que sentido? Dar uma moradia para ele vai ter cuidadores 24 horas, eles terão enfermeiros, ele vai ter pessoas que têm comidinha na boca dele, pessoa que dá banho nele, pessoas que tratam ele com carinho, muito mais, na maioria das vezes, do que aquela família. Eu tô generalizando? Sim, estou generalizando. Óbvio que tem pessoas mais novas que quando chega nessa inversão de papel, onde eles têm que cuidar dos pais, do tio, do avô, eles vieram para aquilo. Então aquilo eles tiram de letra. Mas se você que não está sabendo lidar com a demência, com a decrepitude do corpo físico, com a degeneração dos mais idosos, procure uma clínica, procure uma saída, porque é qualidade de vida para eles e para você também, tá? E a última é a Márcia, minha xará. Sinto o chamado. E por que ainda me sinto insegura? Demo no meu coração, talvez, eu não sei, eu não conheço seu histórico de vida, né? Mas muito provavelmente é porque você ainda não fez o curso, você só está escutando, vem, mas não foi fazer o curso. Talvez se você assistir a minissérie, depois quando sair o curso, você começar um tratamento, essa insegurança passa. Mas olha, vou falar uma coisa para você que é já para ir tirando a ilusão sobre a psicanálise, tá legal? Somos, apesar de todo o conhecimento que possamos vir a adquirir, somos humanos. Então nós teremos insegurança? Teremos. Quando nós estamos no início da carreira, onde nós estamos no início de atrair cliente, mas nós já fizemos a transição de carreira, já vivemos aquilo. É norma, eu vou falar que é mais do que norma, é natural a gente ficar com medo que não entre cliente, é natural a gente ficar com medo de não ter dinheiro. Agora, é natural você ficar com medo de fazer alguma coisa errada? Não. Isso é norma, né? Sabe? Já ouviram falar na normose. Porque se você entender que você é um espírito e está ligado ao todo, e você só responde e só tem influxos e forma suas pulsões a partir do comando desse todo, e tem tanta coisa para falar que eu não vou me estender aqui, mas se você entender só isso, você não vai mais se sentir insegura. Querida Márcia, esqueci do meu próprio nome, gente.
Ó. E quem perguntou da intuição, quem quer saber sobre defunto, eu vou contar uma coisa para vocês que eu tô contando para todo mundo, todos os psicanalistas e espiritualistas. Quando eu sair desse corpinho físico, eu vou ser a mesma pessoa que eu sou hoje, naturalmente, né? Isso é uma coisa óbvia. Eu não vou mudar, eu sou eu. Até um determinado ponto que vocês vão aprender lá no curso de psicanálise. Enquanto sou eu vou perder o meu corpo físico, né? Ele vai se decompõe o duplo etérico, e eu, Márcia Marins, estarei vivendo no astral. Aí, mano, eu vou fuçar tudo lá no astral, para ver se tudo isso que a gente fala é real ou não é real, se tem alguma coisa que eu possa acrescentar, se não tem alguma coisa que eu falei e não era bem aquilo, então eu vou dar um upgrade para vocês. Só que eu vou avisar todos vocês, até por conta dos mentores que já me deram um toque. Eu vou falar no ouvido de vocês. Aí, como sou eu que estou falando, você vai lembrar, quando tiver o pensamento, você vai lembrar de mim. Mas como eu conheço encarnado, mesmo porque eu sou uma encarnada, eu não vou acreditar. Eu vou falar, imagina, por que eu tô pensando na Márcia agora? A gente não é assim? Tem parente que morre. Aí a gente tá vivendo de boa, já passou uns anos, de repente, a gente sente uma saudade, né? A gente lembra da pessoa. Por que a gente lembra da pessoa e tem saudade? Porque a pessoa tá perto. Vocês assistiram Ghost, O Sexto Sentido? É tudo filme que dá indicação de como funciona essa que seria a segunda morte. Então eu vou falar na orelhinha de vocês, e para vocês não entrarem nessa, ai, será que é a Márcia? Será que eu tô louca? Será que eu não tô louca? Aí eu que tô pensando, eu vou falar e beliscar a bunda de vocês. Então, esse vai ser o meu sinal. E olha, faz muitos anos que eu tô pensando nisso, para achar uma fórmula, sabe por quê? Porque eu pensei em chegar falando demônio na minha vida. Mas se eu chego falando demônio na minha vida, você vai falar, ai, tô lembrando que a Márcia falava sempre assim, não vai adiantar, né? Se eu falo um palavrão que é bem comum na minha boca, o que vocês vão pensar? Ai, nossa, a Márcia falava palavrão. Vocês vão pensar que estão com saudade, que estão lembrando de mim. Então, o meu sinal vai ser o beliscão na bunda. Vocês fiquem atentas, tá? Tem muitas perguntas aqui. Eu vou falar que os elogios, para mim, são desnecessários, porque naquilo que está bom, tá legal, eu não preciso corrigir. Comentário, crítica, para mim, Márcia Marins, é bem-vinda. Não crítica agressiva, eu ignoro, mas críticas... eu ia falar crítica construtiva, mas crítica construtiva não existe. O que existe? Existe críticas que vieram para destruir algo, para poder construir algo no bem, no bom, no belo e no justo, porque aquele modo não tá legal. Então isso eu agradeço muito vocês. Os elogios, gente, eu faço porque é minha função, não tive escolha. Vou rodar aqui, levanta a mãozinha aí, quem é que quer falar comigo? A boutique. Meu avô faleceu há 11 anos. Eu tenho uma saudade de doer, de chorar, vem do nada. Posso acreditar que ele vem perto de mim? Pode, boutique de Terra do Nunca. Mas que nome de boutique? Onde eu vou comprar roupa na Terra do Nunca? Mas, enfim, pode acreditar, se veio do nada, ele se aproximou, porque ele também sente saudades. Aí ele vem ver você. Só que no lugar de você entrar na frequência de, puxa, que delícia, vou sentir a presença dele, você sente saudades, começa a chorar, e ele, para não fazer chorar, você chorar, para não ativar as suas emoções, tem que se distanciar e aí procurar esperar a sua boa vontade de ir num centro ou procurar uma médium, alguma coisa para ele poder falar.
Eu apertei o primeiro nome que apareceu. É a Listo. Sempre juntas, abraçadinho, totalmente nas trevas, vou pegar a lanterna e acender. Olha, apareceu tudo colorido agora. Fala, amor da minha vida! Tudo Dá um bem? susto, não dá, quando a gente é chamada? A É, gente tá. não se assusta. Fala, ai meu Deus do céu, e agora? O que eu vou perguntar? Fala, amor, tá assistindo a minissérie? Tô acompanhando. Tá. E como, tem alguma dúvida? Ficou alguma coisa na sua cabeça? Olha, é assim, eu já sou manoterapeuta, né? E tô fazendo manomaster também agora. E é que agora vai, sempre estou trabalhando, né? Mas eu sempre estou acompanhando. Agora mesmo eu estava acabando de assistir a aula, porque foi um tempinho que eu tive aqui, aí eu sempre assisto. Mas assim, muito bom, assim, a explicação. Eu já baixei as 3 apostilas, porque é um conteúdo muito bom. Eu gostei muito Boa. dessa apostila Então você está falando, peraí, você que está fala do falando que produto. também existe um material de suporte, que são as apostilas, que todo mundo que assistir a minissérie vai poder baixar para consultar depois, rabiscar e etc, né? Sim. Mas dentro da minha vida, você tem dúvida? Olha, eu não assisti, não cheguei a ler todas as apostilas ainda. Mas assim, eu tenho essa última apostila que me chamou mais atenção, que eu dei uma olhada por cima agora, e em relação aos orixás, toda essa ligação que você estava falando que cada um Dos tem um mitos. trono e cada pessoa é regida por uma força, por uma energia, né? Às vezes é muito mais potencializada. Eu não entendi muito isso, porque Tá. o que rege na sua cabeça? O que resta na sua cabeça é a gente que vai saber. Eu escolhi a Umbanda porque a Umbanda divide por tronos. Os tronos nada mais são do que características do divino, né? Amor, conhecimento, transmutação, geração, não necessariamente nessa ordem, tá? Então, eu venho com um temperamento X, que você, como terapeuta, humano terapeuta, já sabe as coisas do temperamento, e em mim existe uma frequência mais forte. No meu caso, qual é a frequência que grita mais? Que eu falo que é o canto, o grito, qual o orixá que canta mais na minha cabeça? Oxóssi. Por quê? Porque aí eu vou lá para o mito, que nem Jung fazia. Oxóssi era um dos caçadores, onde era considerado caçador de uma flecha só. Ou seja, ele só tinha uma flecha e ele tinha que planejar, mirar bem, porque ele só tinha aquela oportunidade de aceitar. Então, ele senta no trono do conhecimento. Sim, Então, eu tenho em mim essa vontade de conhecer e transmitir o conhecimento. Tem gente, vamos pegar de, por exemplo, quem canta mais na cabeça, Iemanjá canta mais na cabeça, e traz características físicas também, que a gente vai estudar durante o curso de psicanálise, tá? Então, ela vai ter um instinto materno, ela não vai ser aquela mãe baba-ovo, não vai ter, sim, mas ela vai ter um instinto de querer cuidar das pessoas. Tá? Então, é esse santo que vai cuidar. E um pai de santo que eu gosto muito, ele diz o seguinte, que só a própria pessoa é que vai saber qual é o orixá de cabeça dela. Porque é só a própria pessoa que vai saber qual aspecto é o melhor nela. entendi. Entendeu? Tem muita gente que gosta, eu gosto de Oxum, porque é do amor, é o da beleza, é do ouro. Mas, Então, pô, mas é que você não fala. pode não aguento isso. Então, ela não é de Oxum. Ela gostaria de, mas ela tem a frequência de Oxum? Tem. Quando que ela vai usar essa frequência de Oxum?
Quando Ah, ela for sair, quando ela for se arrumar, Oxum vem com o espelho também, quando ela tiver vontade de se autoconhecer, entende? entendi. Mas tem uma força que que é, vou usar potenciadora, uma força mais forte que Isso, rege naquela cabeça de um determinado isso, orixá, que tem mais isso, força. É isso? isso. Isso, a tendência é maior. E no curso de Psicanálise e Espiritualidade, vocês verão isso em Jung, onde eu estou os mitos lá, vão ver também começa vendo em Freud, que eu misturo um pouco também, depois vão ver em Jung, depois vão se aprofundar no tarô dos orixás, onde vocês já Bacana. vão saber o que é mito, o que é arquétipo e etc., e conhecer mais profundamente os orixás. Muito Legal? bacana. Legal. Obrigada, viu? Tô Falou, amor. adorando a minissérie, viu? Tô adorando mesmo. Obrigado. Tchau. Tchau. Então, pessoas, nosso tempo está acabando. Alguém disse que tinha dúvida, disse, mas não falou qual era a dúvida, eu não posso responder. Eu vou lá para baixo, vou pegar a última dúvida lá, porque um minutinho. O orixá de cabeça, de acordo com o Odu de nascimento? Não. Odu é caminho de destino. Aquele caminho é regido por alguns orixás, normalmente por 2 ou 3 orixás. Então, é por esses orixás tomarem conta daquele caminho que nós escolhemos, nós teremos as tendências daqueles orixás. Isso eu estou falando Odu de placenta. Mas quando você faz um mapa de Odu, que no psicanálise e espiritualidade a gente vai aprender a fazer um mapa, para cada ocasião, emoção, a psique, material, o que nos impulsiona ou nos trava, aquilo que os outros veem na gente, aí é variável, tá? Mas não é o Odu que determina o seu orixá de cabeça. O seu orixá de cabeça é aquele que você sente. Mas, Márcia, eu não conheço nada de orixá. Vai estudar, meu bem, porque aí você vai conhecer. A minissérie é gratuita, tem um link na bio. Eu odeio quando falam para mim, tem um link na bio, porque eu não sei o que é bio. Aí eu fui ver o que é bio. Sabe o que é bio? Você entra no perfil do Espaço Humanidade ou no meu perfil lá do Psicanálise e Espiritualidade. Aí embaixo tá dizendo que eu sou psicanalista e espiritualista, e embaixo está escritinho em azul um link. Você aperta aquele link, vai cair na página, você faz a sua inscrição, ainda dá tempo de você assistir a minissérie, que eu e a Andresa fizemos um apanhado geral do conteúdo, mas, como foi falado, o presencial são 13 meses. Isso não significa que no online você vai demorar 13 meses. Teve cliente que se entusiasmou tanto, teve aluno que se entusiasmou tanto, que em uma semana ele terminou, já recebeu o certificado dele e depois ele já assistiu mais 5 vezes o curso. Isso que é legal do curso online. Porque cada vez você vai passando os módulos, aí você vai entendendo mais, você vai entendendo como funciona o bagulho. Aí você entra na terapia, começa a se conhecer melhor. Quando você vai estudar aquele assunto de novo, é totalmente diferente. Aconteceu muito isso com aquele filme, com a trilogia do Matrix. Né? Quando saiu e as pessoas não tinham muita consciência, achava, ai, não, filme de violência, um briga para cá, um briga para lá, e não sei o que, não sei o que lá, né? Não entenderam nada. Ganharam consciência, foram assistir o Matrix, falaram, puta merda, o cara fala tudo. Fala lá dos computadores, que isso aqui é uma grande. Eles fazem
uma figura de linguagem como se fosse máquina e etc. Né? Estão falando aqui que tem gente que fez curso de psicanálise, já calculou o Odu e sente afinidade com outros orixás que não é do Odu. É o que eu estou falando. Gente, beijo. Amei muito estar com vocês. Olha, por mim eu passaria a vida respondendo, mas não é isso que a vida espera de mim.